Nós temos 5 senadores inscritos. Talvez, se a gente fizer de 5 logo, facilita aqui a vida dos debatedores, que alguns deles têm problema de avião, último bloco. Senador Paulo Paim. Agora está. Senhor presidente, lembrar que é 10 minutos para cada um. Ok, presidente. Presidente, eu começo cumprimentando Vossa Excelência e todos que estão na mesa, dando que, na minha avaliação, de fato, o projeto é muito ruim. O projeto é perverso, o projeto desumaniza a relação entre empregado e empregador. Olha, ontem eu fiz um pronunciamento forte lá na Comissão de Ações Sociais, mas quanto mais eu recebo um material, eu me assusto. Me assusto. Mas vou dar um dado aqui. Tivemos um debate numa convenção nacional do PTB. E eu falei de forma dura quanto ao contrato esse intermitente, né? Falou depois que eu, o ministro do Trabalho, sabe algo que ele foi mais aplaudido? Quando dizia, Paim, não bota na conta do governo esse contrato intermitente, o governo não tem nada a ver com isso, isso é coisa lá daquela Câmara dos Deputados. E daí, como é que faz agora? Palavra do ministro do Trabalho. E a gaúcha eu conheço muito bem, e eu tive que ficar bate-palma para ele. Se nem o governo defende isso que os senhores, olhando mais para o juiz, ele sabe o que eu estou dizendo, que vocês formularam, nem o governo defende. Você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Quem formulou e quem ajudou a construir. Nem o governo defende. Aqui os que eu vi de todos os painelistas, a não ser uma exceção, que eu não vou citar o nome, todos mostraram algumas preocupações. Mas então, para não ficar só no discurso, não, mas eu tenho que dizer isso também. Sabe o que eu acho que é covardia? Covardia não é você pegar o nome do painel ali, de voto de deputado e senador, porque isso é democracia. E a base de cada um tem que saber como é que votou. Você acha que é covardia dizer isso? Não é covardia. Nós temos uma democracia e transparência absoluta. Você foi à tribuna que é covardia dizer o nome de quem votou a favor da reforma trabalhista na Câmara. Tem mais que dizer. Essa é a lista número 1 que tem que circular. E cada um assume a sua responsabilidade. Eu tive um debate com o senador e ele me disse, eu voto dessa forma, Paim, e assumo a minha responsabilidade. É assim que o parlamento tem que agir. E não no voto secreto escondido, para que ele fique bem com quem financia a campanha dele, e nós sabemos quem financia a campanha está negociando, inclusive, emenda, negociação de cargos e sei lá o quê, financiamento de campanha para o futuro. Então, esse, além de ser um malandro, ele ainda não quer que o nome dele saia, de como é que ele votou nas reformas. Aí não dá, né? Só essa preliminar. Mas vamos aqui, eu vou me debruçar aqui, porque diz, mas diga onde, Paim, que tem mesmo problema nessa reforma. Então vamos lá. Primeiro, esse tem que ser dito. Hélio José, eu vou repetir, Hélio José, o PL que veio do governo tinha 7 artigos. Esse substitutivo tem mais de 100, 200 mudanças. Vão me dizer que o deputado leu isso. Eu fui deputado por 4 mandatos. Nem no meu tempo e nem agora. Vocês sabem que eles leram isso que eles votaram? Não leram. E essa casa não é casa de carimbar, não. Aqui é tudo homens experientes, ex-governadores, deputados federais, prefeitos, senadores, homens que têm experiência na vida. Eles não podem pegar esse projeto agora, como alguns estão propondo, que em 10 dias, 15 dias vota. Mas vai votar conhecendo o quê? Sabe que vai ter coragem de chegar no seu estado, no seu município e dizer o seguinte, eu votei, mas o cara pergunta assim, mas o que você votou? Ah, eu não sei, não me pergunta porque eu não sei. Pergunte para 90% dos deputados se eles conhecem o que eles votaram. Vocês sabem que eles não conhecem. Não precisa eu dizer aqui. E o Brasil sabe. E o Brasil sabe. Mas vamos lá, só alguns pontos desse bendito projeto. Primeiro, da forma que está, subverte a lógica e a realidade da força do direito do trabalho, que acaba com a proteção do trabalhador, razão de ser da própria CLT. A CLT veio para quê?
Eu acho que Getúlio lá em cima deve estar chorando lá. Deve estar dizendo lá para Covas, para Ulisses, para Tancredo e tantos lá. Olha o que estão fazendo lá embaixo. Estão rasgando a Constituição Cidadã, vai dizer o Ulisses. E o outro vai dizer o Getúlio. E a nossa CLT? E o Jango diz, não acredito. Mas que eu estou vendo no diálogo que está acontecendo lá em cima. Como que não reduz? Aí pergunta, não, diga onde é que tem um direito. Eu vou começar a ler então, porque daí vocês poderão contestar se é verdade ou não. Reduzir ou retirar direitos reconhecidos pela lei e pela jurisprudência. Enfraquece, sim, os sindicatos. Aqui tem uma meia reforma sindical escondida. E nem estou falando dessa história de imposto sindical, que eu não vou entrar nesse debate, senão eu vou ter que entrar no debate do Sistema S. Vou ter que entrar nesse debate do Sistema S e eu quero ver alguns aí concordarem. Porque todo mundo sabe os bilhões, ultrapassa de 15 bilhões que é arrecadado e sabemos para onde vai. Inclusive para confederações e federações. Nem quero entrar nesse debate aí. Permite que a negociação coletiva reduza direitos assegurados em lei, agride a Convenção 98 da OIT. E ontem aqui foi confirmado, estava aqui no debate, fornece instrumentos para o calote de maus empregadores, quitação anual, acordos extrajudiciais com eficácia liberatória, negociação de verbas rescisórias. Está tudo escrito lá. Redução de direitos, retira de direitos de forma direta no próprio projeto e indireta via a tal de negociação, que eu vou entrar também na negociação. Eu conheço bem o que é negociação, fui sindicalista muitos anos. Não venham com a farsa da livre negociação, onde todos os obstáculos são criados para que não haja livre negociação, e sim a imposição do grande empregador sobre o frágil trabalhador. Acaba com as horas intermitentes, já foi dito, ninguém contestou porque sabe que acaba mesmo. Dispensa em massa, sem o mínimo de negociação coletiva. Rescisão por acordo com a metade do aviso prévio e multa do FGTS. Empregado passa a ser responsável até para lavar o uniforme que ele usa. Eu trabalhava em fundição, mas a empresa me dava 2 macacão por semana, limpinho. Me dava bota, me dava capacete. Eu pergunto, como é que vai ser isso agora? Eu vou ter que levar para casa para lavar tudo direitinho? Para não me acidentar? Essas perguntas é o mundo real. Horas extras se tornam raras. E o trabalhador, não pense que o trabalhador gosta de fazer hora extra. Vocês pensam que ele gosta? Eu não gostava. Eu queria ir para casa, poder abraçar meus filhos, ficar em casa, mas era obrigado pelo salário vil que é pago nesse país. O meu salário não é vil. Ontem foi mostrado aqui que o salário hora no Brasil é pior que o da Índia. Está aí no documento, José, na tua mão. E foi comparado os países. Então ninguém faz hora extra porque gosta. Faz porque é obrigado. E não faça para ver se o empregador precisar. Ó, vou precisar de você ficar aqui mais 3, 4 horas hoje. Não fique para ver, está no olho da rua no outro dia. Está no olho da rua no outro dia, se não ficar quando mandar. Retirada de direitos. De forma indireta, de direitos. Tudo que for objeto da negociação individual ou coletiva. Pessoal, vocês vão ver que tem muitos artigos aqui que é a negociação individual. Na negociação individual, quem tem força? Digamos que eu tenha 10 empregados. Eu digo para o cara, meu amigo, ó, você vai ter que abrir mão aqui, no mínimo de 15 direitos seus, eu vou citar depois dos 15, inclusive. Esses 15 direitos você vai ter que abrir mão. Tu quer trabalhar ou tu quer ir para a rua? Ele vai dizer, eu quero trabalhar. Eu faria isso também, o que é que eu vou fazer? Eu tenho pão, tenho leite, tenho lugar para pagar. Mas é tanta coisa, vamos na terceirização. Todo mundo sabe, e eu vou dar exemplo dessa casa aqui, ó. Vou olhar para cima aqui, ó. Por favor, Zezinho, pede para os 2 teus parceiros aí, que estão na tua frente, desculpa a expressão, para que olhem para cá. Está vendo essa casa aqui? Só aqui dentro, num ano, tem 8 empresas terceirizadas que não pagaram os seus trabalhadores. E não pagam e foram embora. E eles estão aqui dentro a ver navios. Vão para a Comissão de Direitos Humanos, vão para cá, vão para lá. Pai, mas não nos pagaram nada, o que é que eu faço? Vão para a Justiça, vai procurar o Ministério Público do Trabalho e não recebe, aqui dentro. A última Qualitec, uma vergonha, 400 trabalhadores sem receber nada. É isso que vocês querem para 45 milhões de trabalhadores? Porque agora permite, pela lei, terceirizar tudo. Ou não permite? E tem ainda uma decisão, se não me engano, do Supremo Tribunal Federal que diz o seguinte: quando for prestar serviço para o Estado,
Se a terceirizada não pagar, o Estado também não paga. Mas que país é esse? E decisão, se não me engano, do Supremo isso. Foi do Supremo. O Estado não é responsável. Então o malandro do picareta do gato, como diz o trabalhador, presta serviço para esse Congresso, ou mesmo para o Executivo ou para o Judiciário, e não paga ninguém. E some. O Judiciário não tem a responsabilidade solidária? Não, diz que agora não tem. Presidente, eu vou acelerar, porque de fato é muita coisa, mas eu espero que você seja um pouco tolerante comigo, porque esse tema merece um carinho especial de todos nós. Contrato intermitente, eu já falei rapidamente, negociado sob o legislado, pessoal. Num país como o nosso, nós tratamos de trabalho escravo ainda. Eu sou relator de um projeto aqui que vai regulamentar o não trabalho escravo. Como é que a gente pensa? São Bernardo é uma coisa, o meu sindicato até de Canoas é outra coisa, o bancário de São Paulo é outra coisa, mas eu quero saber o sindicato lá de Capão do Leão, de Capão do Tigre, lá de Cachoeirinha, estou dando alguns exemplos. Que poder tem esse sindicato numa negociação com o empregador e o cara chega, olha, a tua empresa de calçado está aqui. Um exemplo muito no Nordeste. Nós estamos propondo isso. Vocês concordam? Senão eu vou para outro estado. E vocês sabem que fazem assim, porque fizeram, inclusive, no Rio Grande do Sul. Sem uma reforma sindical, aí sim, antes, que discuta tudo isso, sistema S e contribuição sindical, discuta tudo isso, não temos condição de aplicar o negociado sobre o legislado. É que nem entregar, como a gente fala no Rio Grande, para que a raposa vá cuidar do galinheiro. É isso. Quem é que vai ter força nessa negociação? Negociação individual. Isso é um absurdo, absurdo, absurdo. Chama o peãozinho na mesa, inclusive a questão de contrato. Só assina aqui, tá, tu quer receber isso aqui ou quer brigar na justiça durante 10, 20 anos? O peão vai dizer o seguinte, vou pegar o que eu posso. Eu acho, isso sim, eu acho que é covardia. Te confesso que eu acho que é covardia. Eu estou terminando, presidente, porque aqui são só citações. Só rapidamente, aqui é frase só, presidente, eu acho que em 1 minuto eu termino. Regulamenta o teletrabalho sem definição de jornadas e horas extras. Estabelece prescrição intercorrente no processo trabalhista. Acaba com a ultratividade das normas coletivas. E aqui tem dedo também do Supremo Tribunal Federal, que eu acho um absurdo. Pô, se eu não fechei o acordo, porque não houve condições entre empregado e empregador, por que não pode prevalecer pelo menos o acordo anterior? Pelo menos isso? Não, agora não. Então, tudo que você tinha até agora morre e daqui para frente é zero. Dificulta a gratuidade da justiça, tanto para as custas processuais quanto para os horários periciais. Alteração das regras de equiparação de trabalho de remuneração de empregados. Elimina, esse é o último, a homologação, eu termino, presidente, com a participação dos sindicatos. Eu só peço uma coisa, eu nem quero que vocês me respondam nada se não quiserem. Eu tenho todos aqui, de uma forma ou de outra, claro que ilustram para nós o nosso ponto de vista pela decisão que vão tomar. Eu acredito muito nesse Senado. Esse Senado tem história. Todos os projetos mais reacionários que a Câmara aprovou, aqui não passou. Nenhum deles passou. Nenhum. E isso aqui é pior do que tudo que a Câmara aprovou até hoje. Aqui nós não vamos só carimbar. Quero me dirigir com muito carinho ao relator Ferraz. Sei da tua sensibilidade, Ferraz. Sei das tuas preocupações. Não é que eu vou dizer aqui, olha, que nada presta, não quero nada, e tudo que o Ferraz pensar, eu sou contra. Não. Mas eu sei que nós vamos discutir profundamente sobre o teu acompanhamento dos nossos líderes, de todas as comissões desse plenário, para construir o que for possível. E não querer, e vir com uma história que vai ter uma medida provisória, aprovar como está e esperar a medida provisória, isso é conto da carrocinha, né? Eu estou com quase 70, senador Tasso Gereissati. Com 67, vou com orgulho, se Deus quiser, para 68. Agora, vim com uma história de que vai ter uma medida provisória, e nós aprovar como está, e daí na medida provisória a gente ajusta, aí é que é achar que eu não tenho dente na boca, né? Tomei velhinho, mas os dentes não estão aqui. Aí não dá, né? Então, eu respeito a todos. Eu acho que eu fui um pouquinho mais duro
com o nosso juiz, mas sei um pouco também, talvez, da tua juventude e da minha velhice. Eu dizem que quanto mais velho eu fico mais bravo. E talvez assim, na rebeldia da juventude, tu tem teu ponto de vista que eu tenho que respeitar. Enfim, cumprimento a todos. Mas eu tenho certeza que o Senado não vai carimbar isso aqui, vai discutir, vai aprofundar e vai construir uma reforma possível e humana, porque esse projeto é desumano. Obrigado, presidente. Muito obrigado, senador Paim. Senador Roberto Requião. Na verdade, presidente, a minha inscrição é para a sessão plenária do Senado Federal, que sucede essa sessão de debates temáticos. Eu não estou inscrito. Mas, já que Vossa Excelência me deu a oportunidade, eu quero dizer que... Senador, eu já ia lhe agradecer. Eu quero dizer apenas mas... que essa reforma trabalhista não deve apenas ser rejeitada, ela tem que ser exorcizada. É uma coisa de uma crueldade extrema. Eu diria, teologicamente, que não é uma obra de Deus, é uma obra do diabo. Por exemplo, presidente, agora há pouco eu cometi uma grande infração. Eu fui, durante a sessão plenária, a que estou presente, ao banheiro. E eu já vi alguns dos palestristas sugerirem que um trabalhador resolvesse a sua higiene pessoal antes do expediente. Talvez, avançando um pouco mais, ele pudesse sugerir também que almoçasse e jantasse nas férias, para não interromper o período de trabalho. É uma verdadeira barbaridade que está se discutindo aqui. O senador Paim desmontou isso. E eu não falo agora, porque já fiz um discurso aprofundado numa sessão anterior, examinando item por item as barbaridades, as crueldades dessa reforma trabalhista que se suporta na legislação de Reagan, depois dos benefícios do Franklin Delano Roosevelt no dia dos Estados Unidos. Eu vejo com um verdadeiro horror a participação de algum dos palestristas da mesa. Crueldade rigorosamente absoluta. E eu me pergunto, são realmente intelectuais examinando a legislação trabalhista? Ou são assessores da Fiesp? Ou são assessores dos grandes capitais financeiros que estão comandando a política do Brasil? Já falei sobre essa barbaridade e eu recomendo ao plenário o exorcismo, não apenas a rejeição. Foi urdida por Satanás essa proposta. Senador Lindbergh. Senhor presidente, eu espero que o Senado cumpra seu papel. Acho que o senador Paulo Paim foi muito feliz quando disse que esse PL começou com mudanças de 7 artigos da CLT. Houve 12 audiências públicas em cima dos 7 artigos. Aí aparece um relatório com mudança de mais de 97 artigos da CLT, 111 artigos e mais 200 dispositivos da CLT alterados, senhor presidente. A gente fez um acordo aqui na semana passada de tramitar pelas 3 comissões. Quero dizer, senhor presidente, que nós não vamos aceitar que o governo rompa esse acordo. Tem que passar pela CAI, depois vai para a CCJ, depois vai para a Comissão de Assuntos Sociais. E espero que esse Senado tenha juízo, porque essa proposta do governo do Temer é indecorosa. Ah, não, o Senado vota tudo como está e eu edito a medida provisória depois. Isso seria nós abrirmos mão do nosso papel como senadores. Agora, presidente, eu acho que há uma falta de juízo total das elites desse país. Nós estamos aqui entrando num terreno da pura irresponsabilidade. O que querem? Colocar o país num momento de guerra de classes? Luta de classes escrachada na esquina? Um governo como esse, que tem 4% de apoio popular, aprovar algo como isso? Os senhores vão jogar o país numa convulsão social. Acreditem. Os senhores estão subestimando a reação do povo. A greve geral do dia 28 foi uma greve forte. Teve adesão de trabalhadores, sim, contra essas 2 reformas.
Então eu quero chamar a responsabilidade desse Congresso Nacional. Veja bem, tem deputado do PSDB, não é essa reforma trabalhista, é uma outra, sobre trabalhadores rurais. Deputado Nilson Leitão do PSDB, o moderno PSDB, que está defendendo sabe o quê? Que o trabalhador rural, ao invés de receber salário, ele possa ser pago com moradia e alimentação. Está lá no projeto. É a volta do regime de servidão, que é trabalho análogo de trabalho escravo. Eu citei aqui, inclusive, um filme da Tezuka Yamazaki, Gaijin, que falava de imigrantes japoneses, que vinham trabalhar e ficavam devendo na venda. Eram os antigos barracões, mas ele vai mais além. Diz o seguinte, 18 horas de trabalho, de dias seguidos de trabalho. Acaba com repouso no domingo. É isso que os senhores querem? Passar por cima do povo? É guerra de classes declarada. É uma irresponsabilidade. Eu trago aqui, presidente, capa do Globo de 1962, quando Jango criou o 13º salário. O que diz? Considerado desastroso para o país, um 13º salário. 62, eram as mesmas elites, que não merecem o nome de elites, que são no máximo classes dominantes, que não têm projeto algum. É impressionante o nível de despreparo. O que é que diziam? Que isso ia quebrar as empresas, iam parar o país. O que houve foi justamente o contrário naquele período. Porque o salário que o trabalhador recebe vai todo para a economia. O que está por trás dessa reforma, não nos enganem, é redução do custo de trabalho, é só isso. É no momento de crise econômica, porque o golpe foi dado por isso. Esse golpe foi um golpe de classe. Então eles, no momento de crise econômica, decidiram o seguinte, olha, nós vamos resolver os nossos problemas das empresas, apertando os trabalhadores. Então esse é o debate que nós temos que fazer aqui. E a gente mostrou um outro caminho, porque no governo do presidente Lula, da Dilma, nós aumentamos o salário mínimo em mais de 70% acima da inflação. O que aconteceu? A economia cresceu. Nós estamos, senador Paulo Paim, eu quero chamar a atenção, no momento de uma recessão violentíssima, quase 8% do PIB. O consumo das famílias está lá embaixo. Hoje, o consumo das famílias equivale a mais de 60% do PIB. Eu quero dizer, você associar essa reforma trabalhista com a reforma previdenciária, nós vamos aprofundar a situação de desaceleração econômica. Nós estamos fazendo o inverso do que Lula dizia. Lula dizia sempre o seguinte, colocar dinheiro na mão do pobre, aquilo é importante, aquilo estimula a economia. Nós estamos tirando o dinheiro na mão dos pobres. Aqui está havendo um ajuste fiscal e um ajuste do mercado de trabalho. No ajuste fiscal também, senador Tasso. É tudo em cima do pobre. É mexer no benefício de prestação continuada. É a reforma da Previdência. O intervalo do almoço, eu pergunto em relação ao ajuste fiscal, qual a medida para o andar de cima? O que estão pedindo de contribuição dos grandes empresários, dos multimilionários, dos banqueiros? Nada. Absolutamente nada. E eu encerro trazendo aqui, porque essa discussão de que essa reforma vai gerar emprego é impressionante. Eu quero trazer aqui um estudo do Banco Mundial de 2003, que diz o seguinte, ao nível macroeconômico, taxas maiores de sindicalização levam a menor desigualdade nos rendimentos e podem aumentar a performance econômica, na forma de taxas menores de desemprego e inflação e respostas mais rápidas aos choques. Quero trazer também um estudo da Organização Internacional do Trabalho, de 2015, que eu quero divulgar e entregar na mão de cada senador que vai discutir essa reforma trabalhista. É um estudo muito denso, que acaba chegando à seguinte conclusão, senador Paulo Paim, que essas reformas têm levado a diminuição da proteção dos trabalhadores, não gera aumento do emprego e não reduz a taxa do desemprego. Por fim, é impressionante esse discurso da modernidade. E eu quero só citar alguns exemplos, perguntando que modernidade é essa?
em que a jornada de trabalho poderá ser autorizada até 12 horas ininterruptas. Hoje são 8 horas. Que modernidade é essa, em que as férias corridas de 30 dias são partidas em 3 períodos curtos? Que modernidade é essa, que mexe no tempo do descanso do almoço, que vai ser reduzido para 30 minutos, em vez de 1 hora, como é hoje? Que modernidade é essa, em que as mulheres grávidas estarão liberadas para trabalhar em ambientes insalubres? Que modernidade é essa, que o tempo do deslocamento no transporte fornecido pela empresa não será mais deduzido da jornada de trabalho? Que modernidade é essa, que o trabalhador será obrigado a pagar as custas do processo em caso de derrota da causa na Justiça do Trabalho? Que modernidade é essa do trabalho intermitente, em que o trabalhador fica à disposição do patrão, mas só receberá pelo tempo trabalhado e, pior, será multado em 50% da remuneração, caso falte o dia da convocação? Eu chamo a atenção, senador Paulo Paim. Lá na Inglaterra tem o banco de horas e os trabalhadores recebem algo em torno de 40% a menos. Chamo a atenção para os garçons do Brasil, do meu Rio de Janeiro, que vão ser demitidos, vão ser contratados para o final de semana para o banco de horas. Mas segunda, terça, quarta-feira, quando a movimentação é menor, eu não tenho dúvidas, vão ser dispensados. Que modernidade é essa, que fala e aceita negociação individual? Qual a condição de equilíbrio entre o indivíduo e o patrão ali? Senhores, eu peço aqui juízo desse Senado Federal. Os senhores estão brincando com fogo. Estão brincando com fogo. Os senhores podem levar esse país a uma convulsão social. Volto a dizer, é preciso responsabilidade. Nós queremos, pelo menos, que haja o debate nas comissões. Nós queremos fazer o debate com o máximo de calma possível em todas as comissões. Mas encerro dizendo que nós não vamos aceitar, como senadores da República, não vamos tolerar que eles passem por cima sem discussão das comissões, que tragam esse processo para urgência aqui no plenário. Esse foi um acordo estabelecido que eu espero que seja mantido, e eu sei que o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos foi um dos fiadores do acordo, e nós sabemos da boa intenção do presidente Tasso Gereissati, porque nós queremos discutir comissão por comissão essa reforma. Eu não vou trazer esse debate para aqui agora, mas lembro que nós acordamos que este debate fazia parte, que nós apenas mudamos de localização física da CAI, que nós conversamos, inclusive, a priori, de mudar a localização física para este plenário. Eu comuniquei à senhora senadora e ao senador Lindenberg aqui, inclusive nós voltamos a falar por isso por telefone. Eu não vou levar esse debate aqui, depois na comissão nós debateremos sobre o assunto. Com a palavra, a senadora Regina. Senhor presidente, senhores convidados, senadores e senadoras, primeiro eu quero pedir desculpa, eu não estava aqui para ouvir os convidados, porque eu estava na Comissão de Direitos Humanos, da qual sou presidente, fazendo uma audiência pública sobre o Dia Mundial da Mãe Terra, Dia Mundial estabelecido pela ONU, e que os dados são alarmantes, porque nós estamos consumindo 1,5 planeta. Como nós só temos um planeta, então, por isso a fome, por isso uns comem todo dia e outros passam o dia sem comer. E aí, nós não vemos providência nesse sentido. Então, foi uma audiência com a embaixada, o embaixador da Bolívia, o embaixador do Chile, a secretária-geral da Embaixada do Chile, a CNBB, e o CIMI, o Conselho Indigenista, e mais outros convidados. E aí, voltando, anteontem, a Comissão de Direitos Humanos lançou com a OIT o Protocolo 29, que é
uma ampliação da Convenção 29, que é de 1930, que é exatamente sobre o trabalho escravo. Então, vem muito a se encontrar esse assunto, porque no Brasil, em 20 anos, 52 mil trabalhadores foram resgatados do trabalho escravo. E porque não tem fiscal para fiscalizar. Se tivesse mais fiscais, teriam resgatado muito mais. Então, essa é a mentalidade do patronato brasileiro, principalmente no campo. E aí a gente fala, nós estamos falando aqui do patronato, do patrão brasileiro, né? Dizer que é moderno, flexibilizar tudo isso que está aqui. Então, e o Brasil vai assinar o protocolo, já a Casa Civil já sinalizou, e o Brasil vai entrar numa encrenca, porque ao mesmo tempo que assina um protocolo, que ali sim é moderno, contra o trabalho escravo, ele manda uma legislação dessa aqui que permite o trabalho escravo. Porque se já fazia o trabalho escravo sem ser permitido, imagina agora com esta legislação, né? Então, eu acho assim... E tem uma contradição também, que é o ministro do Trabalho disse que ele fez um acordo com os sindicatos, com as centrais sindicais, e que ele não aceita a pejotização, a regulamentação sindical e o trabalho intermitente. Ele diz, são pontos fundamentais que eu, como ministro do Trabalho, não vou surpreender o movimento sindical, faltando com eles a minha palavra. Isso é a palavra do ministro do Trabalho, quero ver como é que o governo vai sair dessa. Mas, voltando aqui à questão do trabalho intermitente. Um dia desse eu fiz uma fala aqui, eu perguntei assim, quem aqui já foi trabalhar, já teve patrão? Infelizmente não tinha quem me respondesse. Quem já teve patrão, quem já fez uma greve para melhorar a sua vida, seu salário, suas condições de trabalho? Quem já botou o pé num canavial para ver como é que trabalham as pessoas? Numa roça, de um pequeno agricultor? Esta reforma saiu da cabeça de patrões. E isso rolou lá na Assembleia, na Câmara, dizendo que vinha por e-mails os textos já prontos, que os deputados repetiam até os erros de português que vinham. Lá nas emendas que colocavam. Por isso deu mais de 100 artigos, 100? Alguém falou aqui. Mas trabalho intermitente, o valor da semana passada, traz aqui uma matéria. Reforma não prevê limite para a adoção de trabalho intermitente. E ele traz os exemplos da Itália, da Alemanha e de Portugal, né? E o Brasil não copia, quer dizer, o Brasil gosta de copiar só a parte ruim, né? Porque aqui ele diz, inclusive, que é só em altas temporadas, em alta demanda, que não é o caso do Brasil, alta demanda, né? E em certas áreas, alimentação, turismo, e outras assim, mas de hotelaria, mas em alta temporada, alta demanda, período de alta demanda. E aí ele descreve aqui que tem compensação pelo período que fica sem trabalhar. Por que o Brasil não copia essas coisas, hein? Mas, falar ainda do negociado sobre o legislado. Eu trago uma questão aqui de bancários que me mandaram uma pergunta ali. Se vai valer o negociado sobre o legislado, os bancários das estatais, dos bancos públicos, eles ganham acima do teto. Mas eles negociaram. Eles estão perguntando se vai valer. Ou eles vão reduzir o salário dele para o teto. Porque eles ganham acima do teto, né? E aí, mas como foi negociado, né? Então, eles estão fazendo essa pergunta que eu não sei responder. Eu quero falar também do intervalo do almoço. Eu queria saber aqui quem é que almoça em 15 minutos e volta para o batente, mesmo para o ar-condicionado. E onde é que fica a medicina do trabalho? Onde é que fica a saúde do trabalhador? É mais um profissional desempregado, os médicos do trabalho. Porque eles não recomendam isso. Quando você come, você tem que fazer um pouco de... Está lá toda uma regra do período do que você tem que fazer depois das refeições, para o organismo se adaptar para poder voltar para a jornada. Como é que fica? É mais uma categoria desempregada, né? Não vai mais ter médico do trabalho, porque não precisa. A pessoa vai com... É aquela história de... sanduíche na mão e a máquina, operando a máquina na outra, que alguém já sugeriu aqui também. A questão da mulher, a dizer ela não é obrigada. Como não é obrigada? Se não tivesse a intenção de botar a mulher para trabalhar no trabalho insalubre, não precisava constar isso na lei. Mas aqui está a clara intenção de colocá-la para trabalhar em trabalho insalubre. Ela vai se ela quiser. Mas, meu Deus, aqui já foi dito, poder de negociação individual. Coletiva já é difícil, eu fui sindicalista. Eu sei o que é sentar na mesa de um lado defendendo o trabalhador, frente às confederações defendendo o direito do capital. Eu sei o que é isso.
Imagina uma negociação individual, onde um dia eu assisti uma palestra de um desembargador do trabalho que ele dizia assim, tem a motivação, 2 tipos de motivação. Tem a motivação por sedução, que você coloca um ambiente bonito de trabalho, uma música ambiente, mas tem também por estupro, que é, eu não vou dizer as palavras que ele disse, mas é ou você aceita, ou você aceita. É essa a livre negociação que vai ter, diante da fragilidade do trabalhador individualmente e diante do desemprego, que mesmo o trabalho precário que ele pratica, tem um monte de gente lá fora querendo. A questão da representação. O que vai acontecer, pelo que eu conheço dos meus tempos assim, de sindicalista, e não mudou muita coisa, é que vai voltar a volta daquele funcionário. O patrão vai dar um jeito de eleger aquele funcionário que ele considera padrão. O bonzinho, o puxa-saco, o dedo duro, que a gente chamava. Não vai ser eleito... eu conheço, eu lidava isso com o Bradesco, né, eu sou bancária, e eu sei o que é eleger um representante no local de trabalho. Tem mais uma última questão que eu quero colocar. Não dá para dizer que isso aqui é bom para o trabalhador. Não pode. Primeiro assim, o melhor dos mundos para o empregador nunca é o melhor dos mundos para o empregado. Nunca. Nessa solenidade da OIT, que é, aliás, quero convidar todo mundo a assinar. Hashtag Assina Brasil, que é para o Brasil assinar. Tem um dispositivo lá na frente da agência bancária aqui, que é muito interessante. Você assina, cai uma gota de tinta na caneta, que o Brasil assinar. Isso é pelo celular. Não dá para a gente achar que é possível essa livre negociação, né? Porque, eu volto a dizer, teve um menino que fez um depoimento, um menino de 24 anos, que aos 12 anos trabalhava no canavial, isso agora, em 2003, já nesse século, 2003, 2004, a tarefa dele era levar água para lá onde o trabalhador estava cortando cana, né? Ele ia deixar a água que ele pegava lá no córrego para o trabalhador beber, e ele também bebia, só comia um feijão e arroz. No dia que ele quis sair, esse menino fez esse depoimento aqui na Comissão de Direitos Humanos, no dia que ele quis sair, apresentaram para ele uma conta que ele estava devendo muito dinheiro à empresa, né? E ele perguntou que dívida era aquela. Era da comida, era da ferramenta do pai dele, que o pai também trabalhava na cana. Então, ele estava devendo, portanto, ele não podia sair. Senão o pai dele ia ter que aumentar a meta. E eles disseram também que viram um trabalhador morrendo. E foi livre negociação. O trabalhador assinou que ia cumprir uma meta de quantas toneladas de cana ele ia cortar no mês. E ele trabalhou tanto que ele morreu lá no meio do canavial. Isso foi um depoimento ao vivo que eu escutei. E aí alguém vem me falar que em livre negociação, com a mentalidade que tem o patrão brasileiro, principalmente no campo, está aqui dizendo a proposta do... Achava que a reforma trabalhista era uma só. Não, tem a reforma trabalhista do campo. Um deputado, Nilson Leitão. Repouso semanal poderá ser substituído por contínuo, com até 18 dias de trabalho seguido. Vão num canavial ver como é que trabalha um cortador de cana, para saber se ele aguenta trabalhar 18 dias seguidos. Ele morre antes. Isso aqui é uma indecência com o trabalhador brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado, senadora Regina. Eu, antes de passar a palavra para a senadora Gleisi, o ministro Maurício Delgado tem horário a cumprir e pede licença em função do seu horário para se retirar. Queria fazer apenas um agradecimento. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência, aos eminentes senadores, dizer da minha honra de estar participando de um debate tão importante. Deixei umas palavras de contribuição desde a minha primeira fala, como também a segunda fala. Eu cancelei um compromisso agora a 1h, imaginava que terminaria, mas não posso efetivamente cancelar um compromisso às 14 horas. São pessoas, é inviável para mim. Peço desculpas, presto minhas homenagens aos eminentes senadores e realmente creio que se trata de um momento cardeal
que a nossa democracia vive, a nossa república, o nosso país e a nossa Constituição da República. A Constituição da República é aquilo que nós fizermos no dia a dia, na prática e na legislação infraconstitucional. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos e agradecemos aí pela paciência, ministro. Passa a palavra, pedido que se cumpra aí, porque vários não só dos nossos convidados estão aqui desde 9h30 da manhã e nós tem horários, passagens e compromissos a cumprir. Com a palavra, a senadora Gleisi. Obrigada, senhor presidente. Eu queria só aproveitar, antes do doutor Maurício sair, agradecê-lo. Nós estamos falando aqui, doutor Maurício, o senhor, Vossa Excelência, é o maior escritor da história do direito do trabalho. É uma honra e um prazer muito grande tê-lo aqui conosco nessa mesa e nesse debate. Espero que a gente tenha outras oportunidades de tê-lo aqui durante esse processo que vai continuar. Eu queria, senhor presidente, primeiro cumprimentar a mesa, cumprimentar a Vossa Excelência, mas eu queria lamentar a pressa e o afogadilho, como foram marcadas essas audiências. Na realidade, aqui nós não temos uma audiência pública, nós temos uma sessão de debates feita no plenário do Senado da República. Nós falamos com Vossa Senhoria, com Vossa Excelência, na semana passada, e combinamos de nós fazermos sessões conjuntas, sim, da CAI e da CAS, da CAI, da CAS, da CCJ, mas para que essas audiências se realizassem, a matéria teria que estar na comissão. Jamais pensei que vocês iam juntar, que os senhores iam juntar as audiências públicas para fazer de uma forma rápida o debate aqui. Nós não podíamos, por exemplo, estar fazendo uma audiência, podemos estar fazendo da CAI, mas a de ontem da CAS não podia ser conjunta com a CAI. Porque nós não tínhamos deliberado na casa ainda sobre os requerimentos, as pessoas que nós tínhamos, ou gostaríamos de indicar, e nem sobre o calendário dos trabalhos. Então, o que nós estamos vendo na prática aqui é um regime de urgência que foi colocado na matéria. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, aliás, vamos apresentar o requerimento, que a gente pudesse honrar o que nós combinamos. Não vejo problema nenhum ter feito ontem na CAS, fazer esse debate temático Senadora, aqui, fazer também na semana que vem, eu já lhe falo, só quero terminar meu raciocínio, fazer na semana que vem aqui, mas não dá para abrir mão de fazer um debate na CAI do ponto de vista da economia do país e a reforma trabalhista. Eu só quero afirmar aqui que eu estou cumprindo e honrando os nossos compromissos. Se a Vossa Excelência tem um entendimento diferente, eu lamento, vamos discutir isso na comissão. CAI. Nós temos ainda duas, isso inclusive foi explicado o porquê aqui no plenário. O senador Paim, em determinado momento, achou que seria uma maneira de se evitar ou dar alguns passos. Foi explicado para ele. Expliquei a Vossa Excelência, quanto ao senador Lindenberg, que a ideia era fazer uma coisa mais ampla, de maneira que de todos os debates, todos os senadores pudessem participar, como foi feito aqui hoje. Tiveram sindicalistas, tiveram presentes, não sindicalistas, advogados, para fazer um debate o mais amplo possível. Foi essa a intenção. Senão não teria sentido nenhum, senador, eu estar sentado aqui. Eu não sou presidente do Senado. Nem da mesa eu sou do Senado. E eu estou sentado aqui, como estava sentado lá, desde 9h30 da manhã, junto com outros senadores, por esta e única razão. É isso que eu queria dizer, mas gostaria que nós fôssemos ao debate e nós discutiríamos isso na sessão da CAI terça-feira. Não, nós vamos discutir. Eu só gostaria... será aqui, inclusive. Eu gostaria só que Vossa Excelência restituísse meu tempo dessa intervenção para que eu possa discutir a matéria. O que eu quero só deixar claro, presidente, é que não há problema nenhum em fazer audiência no plenário do Senado, fazer o debate público, não há problema nenhum. O problema é que nós estamos fazendo de maneira assodada. A matéria está na CAI ainda, nós já fizemos, vamos fazer, já tem 3 audiências públicas marcadas, em conjunto com a CAI, tínhamos discutido nesse plenário que essa matéria não teria regime de urgência na casa. Mas, enfim, eu queria, senhor presidente, e também os
senhores convidados, a quem eu cumprimento todos, queria chamar a atenção para um aspecto. A CAI é a Comissão de Assuntos Econômicos. Eu penso que na próxima audiência, com todo respeito a quem está debatendo, eu acho que o debate e as exposições foram de nível, mas nós temos que trazer economistas para a mesa. Porque a reforma trabalhista ela não pode ficar circunscrita apenas em relação ao interesse do patrão e do empregado. Nós temos que discutir, sim, o direito dos trabalhadores, temos que discutir, sim, os interesses das empresas, não tem problema nenhum, vamos fazer isso, mas nós temos que discutir o impacto que essa reforma trabalhista vai ter para a economia do país, senador Paim. É isso que nós temos que discutir aqui. Que modelo de país e de desenvolvimento nós queremos? Retirando direitos, diminuindo salários, diminuindo a distribuição de renda? Que economia nós vamos ter? Nós temos uma economia altamente concentrada e financiarizada no Brasil. Nós conseguimos melhorar a performance da nossa economia quando nós aprovamos direitos para os trabalhadores, quando nós melhoramos o salário mínimo, demos aumento real. São esses os dados que nós temos aqui da economia. Toda vez que a gente retira direitos, toda vez que a gente reduz salário, toda vez que nós mexemos naquilo que é conquista dos trabalhadores e do povo brasileiro, a gente tem problemas na nossa economia. Esse estudo que o senador Lindbergh citou do Banco Mundial é muito interessante, importante que todos os senadores leiam. Só teve 2 países que de 85 a 2015 não tiveram aumento da desigualdade social, que foi Brasil e França, e foram justamente os que não fizeram reforma trabalhista. Nós temos que discutir isso, como que nós estamos impactando a vida do país, e é uma coisa que trabalha contra nós. Essa casa aqui é pródiga em dar direitos a empresários e direitos aos grandes. Que tipo de discussão nós estamos fazendo aqui, senador Tasso? Acabamos recentemente, o Brasil, o governo, acabou recentemente de perdoar 25 bilhões do Banco Itaú. 25 bilhões do Banco Itaú. Aprovamos aqui uma medida provisória, 766, que permitiu o parcelamento de dívidas fiscais, um refis super generoso para as grandes empresas. Também discutimos aqui e aprovamos na semana passada a MP das concessões, que permite que a gente prorrogue os contratos de grandes empreiteiras sem fazer licitação. Agora, recentemente, o governo disse que vai dar anistia aos produtores rurais que não pagaram o Fundo Rural. E aí nós queremos resolver o problema da economia retirando dos mais fracos? O que nós estamos fazendo aqui? Até porque quem está discutindo aqui, a maioria que está discutindo e propõe isso, tem estabilidade no emprego. Estava aqui o juiz do trabalho da 9ª região, que é lá do Paraná, do meu estado. Está aqui, o doutor está aqui. Vossa Excelência tem garantias no seu trabalho. Não vai ter trabalho intermitente, não vai ter problema de férias. Muito pelo contrário, Vossa Excelência tem 2 férias por ano, como são os parlamentares. Então, talvez a gente teria que começar a discussão da reforma do trabalho por esses cargos que têm todas essas garantias, e não pelos trabalhadores. Professor, o senhor também é professor da USP, uma universidade pública. O senhor tem todas as garantias também. Não vai ter trabalho intermitente, não vai ter problema de férias, não vai ter problema de aposentadoria, não é? Mesmo nós aqui, que nos elegemos de cada 8 anos, a gente não pode reclamar também, porque tem condições boas de vida, de salário. O senhor que é advogado de empresa, também tem boas condições, escritório forte, rico. Então, veja o que nós estamos fazendo. Gente que tem esses direitos, vem aqui e discute que o trabalhador, aquele que tem pouquíssima proteção, esse pode ter seus direitos mexidos, pode ter trabalho intermitente, pode ser demitido coletivamente, não precisa, pode ter, inclusive, a discussão patrão-empregado, a negociação prevalecendo. Eu fico perguntando se nós teríamos coragem aqui de discutir isso para juiz, para promotor, para professor de universidade. Não tem, essa casa não tem coragem, não. Sabe por quê? Porque vocês vêm fazer lobby aqui dentro. O trabalhador pobre não vem aqui dentro fazer lobby. Ele é vítima do que nós discutimos aqui e da visão da maioria aqui, que é uma visão muito mais para os ricos do que para os pobres. É lamentável o que nós estamos vendo no nosso país. Lamentável. Lamentável na questão da reforma da Previdência, lamentável na retirada de dinheiro da educação e da saúde quando desvinculamos impostos. E fazemos isso com uma calma, com uma serenidade, como se nós estivéssemos discutindo
não a vida das pessoas. Estamos discutindo números, estamos discutindo o faturamento das empresas, o lucro. Porque aí, quando o lucro aperta porque a economia decai, tem que retirar daqueles que ganham menos. Então, senador Paim, Vossa Excelência tem razão em dizer que nós temos que ser bravos, nós não podemos ser mansos aqui, não. Porque se nós formos mansos aqui, quem vai pagar a conta é o povo brasileiro. É o povo brasileiro. Nós vamos ser muito aguerridos nessa casa. E nós não vamos aceitar um regime de urgência dessa matéria. Não vamos aceitar. Não tem porquê. Nós vamos discutir a exaustão, assim como nós vamos discutir a reforma da Previdência. Querem retirar direitos? Coloquem a carinha e digam que querem. E aguentem a discussão. Não queiram fazer isso num fast track, não. Porque é difícil discutir. É difícil sustentar com o povo brasileiro. Então quer fazer tudo muito rápido. Um governo que nem legitimidade de voto tem, que está lá simplesmente para entregar para o capital financeiro e para entregar para os mais ricos desse país a melhoria das condições de vida deles e não dos pobres. É lamentável o que nós estamos vendo aqui, lamentável. E mais lamentável ainda é ver quem tem os seus direitos garantidos falar sobre a precarização do direito alheio e achar que isso é justo. Obrigada. Muito obrigado, senadora Gleisi.